Primeiramente, fora Temer. Para mim, teve um ato, inclusive, agora à tarde, né, lutando contra esse governo ilegítimo. Então, todos os espaços que nós temos estado, a gente tem denunciado esse processo ilegítimo de desfacelamento das estruturas e do modelo democrático no país, ainda capenga. Então, essa é uma saudação inicial para vocês, que demarca a nosso posicionamento onde a gente está. Para mim é uma alegria estar aqui na Universidade Católica. Estou vendo aí o professor Roberto Vanderlei, o professor Manuel Uchoa. Sou aluno aqui do mestrado em Direito da Universidade, participei do DCE Dom Helder Câmara, participei do Diretório Acadêmico Fernando Santa Cruz de Direito, aqui no Coletivo Muda, com a Integrava. Então, para mim é uma satisfação muito grande, agradeço o convite do DCE e também estar junto com outros companheiros com os quais nós nos encontramos em diversas batalhas, em diversas frentes de luta, em diversos estabelecimentos, em ocupações, em processos políticos. Então, para mim é uma alegria muito grande e eu agradeço o convite do DCE. Mas, trazendo um pouco para a temática do debate, né, que é o direito à cidade e reforma urbana, eu, como disse, sou advogado, atuo na RENAP, que é a Rede Nacional de Advogados Populares, e atuo também na frente de luta pelo transporte público, que é uma frente que reúne diversas organizações, inclusive o DCE aqui da Católica, né, com as quais a gente vem lutando e batalhando pela melhoria da qualidade do transporte público, pela melhoria da qualidade do transporte coletivo, para que a nossa cidade possa ser uma cidade voltada para as pessoas e com as pessoas, e não uma cidade voltada para uma elite política, uma elite econômica, uma elite cultural, que manda e desmanda nas nossas cidades, que manda e desmanda no nosso estado, que manda e desmanda nas formas de fazer política na nossa cidade. Então, nós da Frente de Luta pelo Transporte Público temos uma atuação bastante vigorosa, né, nas jornadas de junho de 2013, né, acho que o DCE daqui, não sei se todo mundo já estava na universidade, né, na época eu estava no DCE, a gente teve um papel fundamental naquele processo de 2013, né, onde nada nos representava, né, por conta dessa crise política e democrática que está assolando ainda até hoje o Estado brasileiro, né, mas também uma reivindicação e uma pauta clara na necessidade de se modificar um modo de discutir mobilidade urbana, um modo de discutir direito à cidade, um modo de discutir transporte coletivo e os modais, os outros modais que são utilizados para a questão da mobilidade urbana. Né? Então, logo após a gente veio e participou também da discussão da Ocupa Estelita, com os outros companheiros aqui também. Então, Recife é um celeiro de lutadores e de luta política na cidade. Recife tem protagonizado vários processos de luta em defesa dos serviços públicos, da coisa pública, do espaço público e da possibilidade de fazer política. Então, é nesse cenário que a gente se insere. Mas bem, quando a gente vai discutir direito à cidade, a gente pensa, direito à cidade, todo mundo tem direito à cidade. Mas hoje, quem exerce esse direito à cidade? Quem de fato tem direito à cidade? Quem de fato tem direito aos serviços, aos melhores serviços que estão colocados na nossa cidade? Quem de fato tem direito à saúde? Quem de fato tem direito à educação? Quem de fato tem direito à cultura e lazer? Quem de fato tem direito ao comércio, à democratização do consumo? Quem de fato está sendo possuidor e exercendo esse direito à cidade? Infelizmente, desde a década de 70, da década de 50, da década de 60, o nosso modelo de transporte foi financiado, foi fomentado para o transporte privado individual, o carro. O que a gente costuma dizer, estava em São Paulo nesse final de semana, debatendo com outros grupos que têm nessa pauta de mobilidade urbana, e Recife proporcionalmente tem um trânsito pior que São Paulo, né? A gente fica abismado com isso, apesar de São Paulo ser maior, mas esses debates de direito à cidade hoje é um debate necessário, porque apenas um segmento da população tem direito à cidade. Notadamente esse segmento da cidade que se transporta de carro, que foi uma fomentação dos anos da ditadura militar, depois pelo governo Kubitschek, um plano das plantas automobilísticas norte-americanas para o Brasil, para venda de carro, para venda de carro, para venda de carro. E a cidade foi se construindo ou se desenvolvendo para servir ao carro. É por isso que nós não temos calçadas decentes para as pessoas que estão em situação de mobilidade urbana, ou com mobilidade urbana reduzida, ou pessoal com deficiência, né? Pessoas que tenham qualquer tipo de limitação motora, cognitiva. Então a cidade hoje ela é construída e é fomentada e é direcionada para quem tem carro, para quem possa se deslocar após 10 horas da noite. Eu tenho certeza que vocês que estudam à noite, quando vai dando
O último horário, eu pequei, vai dando o horário pequei, todo mundo já fica agoniado, quem anda de ônibus, quem anda de transporte, porque tem que ir embora, que pode perder um ônibus, que pode ser assaltado, né, com a insegurança que a gente tem observado cada vez maior no transporte coletivo. E isso é reflexo e é expressão de um modelo de cidade excludente, de um modelo de cidade segregador, de um modelo de cidade que tem um compromisso político e econômico com a indústria automobilística, que tem um compromisso econômico e político com as concessionárias de carro. Observe que no momento de crise, quando as elites políticas, os governos, queriam fazer com que a mola da economia brasileira voltasse a crescer, qual foi a forma de você acelerar a economia? Era a redução de imposto para carro. E não redução de imposto para bicicleta, ou fomento ao transporte ativo, ou desoneração de determinados impostos para o transporte coletivo. Ou seja, nós temos uma construção política, cultural, estruturante, voltada para a carrocracia. E por que eu digo e por que a gente critica a carrocracia? Porque o carro transporta uma pessoa. Se a gente observar essa fila, eu estava chegando hoje mais cedo, observando a fila dos carros para entrar no estacionamento da Católica. Derrubaram até as quadras agora para aumentar o estacionamento. E aí é uma pessoa por carro. Enquanto o ônibus a gente tem aí 70, 80 pessoas. Se você der um caixa da Boa Viagem, dá para 120, 130, a depender do horário de público. Barra Macaxeira, meu Deus, né? Incontável a quantidade de pessoas que tem lá. Acho que tem mais gente por metro quadrado do que no Carnaval de Olinda, o CDU Caxangá Boa Viagem e o Barro Macaxeira. Mas isso é reflexo desse projeto político de cidade que exclui de uma cidade que não quer pensar a acessibilidade para todos e para todas. Então, observe, as pessoas que o transporte coletivo, ou o transporte público, entre aspas, ele foi fomentado e foi construído para servir ao grande capital. É o deslocamento das massas, é o deslocamento dos trabalhadores e das trabalhadoras para o seu trabalho. Observe que o transporte, as principais linhas, as principais radiais, as paralelas, as complementares, são todas construídas para que o trabalhador ou a trabalhadora saia da sua casa naquele horário e vá para o seu trabalho, e saia do seu trabalho e volte para a sua casa. A gente não tem rede de metrô ou rede de transporte para que a gente possa ir no Alto Zé do Pinho, ver a cultura popular que se desenvolve no Alto Zé do Pinho, que a gente tem acesso a esse tipo de cultura. Quem mora nas áreas suburbanas da zona sul do Recife não tem acesso à cultura popular que é produzida na zona norte e vice-versa, porque o transporte hoje ele está dentro, enraizado com uma lógica que ele serve exclusivamente para a força de trabalho. É por isso que o Vem Trabalhador é criado e você tem um percentual de desconto para as empresas poderem pagar lá aquela percentual de 6% para o trabalhador ter no transporte. Né? É por isso que a gente não tem um metrô expandido para as outras áreas da cidade do Recife, e não só aqui em Recife, mas outras áreas e outras cidades do Brasil. E a gente precisa rediscutir esse modelo. A gente precisa fazer com que o transporte seja o primeiro direito. Porque é o transporte que possibilita você ter acesso a outros direitos, como o direito à educação, o direito à saúde. Ah, eu estudo na universidade pública, mas você paga passagem, não, sua universidade não é pública. Você está pagando o deslocamento da sua casa até a sua universidade. Ah, a praia é pública. Não, você está pagando a passagem para ir para a praia de Boa Viagem, né, ficar tomando banho na areia com receio dos tubarões. Então, todo esse modelo de construção de cidade, de construção da nossa malha de transporte, de priorização do carro, é para que a nossa cidade não ande. A gente cada vez mais tem observado a imobilidade urbana. As pessoas não se deslocam na cidade. É impossível deslocar na cidade. Eu estudo aqui no mestrado, como disse a vocês, e já tive ocasiões de descer na Agamenon e vir andando para a universidade, porque se eu ficasse no ônibus eu não conseguiria me locomover. E aí a gente tem tido uma batalha muito grande para priorizar o transporte coletivo, com ciclofaixas, ou com faixas exclusivas para ônibus, que inclusive tem efeito direto no trânsito. Observe que os locais onde houve implementação de faixas exclusivas de ônibus, que são pouquíssimas, a gente desceu o pau no Geraldo Júlio, descemos, reunimos, ocupamos a prefeitura, fizemos ações, ocupamos a Câmara Municipal e ele instalou aí pouco mais de 20, 36 quilômetros de faixa exclusiva para ônibus. Isso é pífio, isso é jogar o transporte coletivo aos leões, como a gente tem visto também, observado, as intervenções do BRT na Caxangá ou no DER. Né? O modelo de transporte brasileiro só teve um pouco mais de investimento por conta da Copa do Mundo, como até o vídeo mostrou nessas remoções de famílias na região do Coque. A gente só teve um pouco mais de dinheiro ou de financiamento ao transporte quando foi para a Copa do Mundo e sequer ficou pronto.
Sequer ficou pronto esse modal de BRT, que é um modal que já nasce, inclusive, velho, porque ele não é para estar dividindo espaço com o transporte coletivo. Observe o que foi feito na Caxangá. A gente tinha as faixas exclusivas para ônibus, e aí com a criação do BRT, o ônibus foi para a vala comum dividir espaço com carro. É justo que um carro com uma pessoa tenha prioridade em cima de um ônibus com 70, com 86 pessoas? Não é justo. Isso é injusto. Mas por quê? Porque esse é um modelo de cidade que quer ser segregador, que não quer permitir que as populações que andam de transporte, que em sua maioria são populações mais pobres, se desloquem na cidade, tenham acesso, vão para o Rio Mar. Né? Observe que teve uma série de intervenções. A última coisa que foi feita no Rio Mar foi um ônibus para lá, que é 4,20. Né? Vai passar a tarifa mais cara que tem. Quanto? Olha aí, meu Deus. Então, como é que você vai? Ou você toma um picolé, um sorvete, ou você paga passagem para você ir para o Rio Mar. Então, esse modelo de transporte, esse modelo de mobilidade urbana, ele não permite que a cidade seja acessível para todos e para todos. E a gente tem discutido e rediscutido. E como é que faz, Pedro? A gente precisa desincentivar o uso do carro nos centros urbanos. Várias cidades do mundo e do Brasil têm investido nisso. Os centros urbanos têm que ser espaços para que as pessoas possam se deslocar, para que as bicicletas possam se deslocar, para que a gente tenha um ônibus ou transporte coletivo chegando até determinado local e as pessoas possam se deslocar. Isso fortalece o comércio local. Quanto mais temos pessoas nas ruas, a gente tem maior consumo dentro do comércio local, porque você está passando, você compra algo, você tem um incentivo ao comércio local. A gente tem maior segurança pública, porque um local que é habitado, que as pessoas passam, que as pessoas circulam, que tem iluminação, tende a ser mais seguro. Daí a gente tem visto justamente o contrário. Quem anda nas ruas de Recife à noite morre de medo por conta que não tem gente andando nas ruas, é escuro. E isso está dentro do modelo de direito de cidade, isso está dentro do modelo de transporte. Então a gente precisa privilegiar o transporte coletivo, privilegiar as pessoas. A gente tem uma discussão muito grande na Prefeitura Municipal do Recife em relação às calçadas. Tem uma discussão jurídica em relação à competência das calçadas. Mas observe que as calçadas que são públicas, em sua maioria, a gente está terminando de fazer esse fichamento, são calçadas que não são calçadas, é praticamente a rua. Então você fica competindo com o carro, o seu deslocamento nas calçadas. É preciso ter coragem de enfrentar politicamente essa carrocracia que está inserida também, até pouco tempo atrás, no financiamento da campanha dos vários políticos, dos vários gestores. E é por isso que eles ficam retraídos de avançar na política do privilégio do transporte coletivo. Então, acredito, e nós acreditamos, que o direito à cidade só se efetiva com a possibilidade de qualificação do transporte coletivo, de privilégio do transporte coletivo, de garantia da priorização do transporte coletivo, de taxação do transporte individual. A gente acredita que é isso. Então observe que a zona azul do Recife, né, que é essa taxa que você usa, o que você é fomentado a usar o carro no centro do Recife, ela não aumenta há anos, ela permanece com o mesmo valor. Isso é uma política de incentivo ao carro. Toda vez que a gente vê, né, viu e o companheiro da MLB sabe disso, a gente via muitos terrenos ociosos servindo para especulação imobiliária. O que é que eles estão fazendo agora? Estacionamento. Coloca lá estacionamento, são mais 2.000, mais 100 carros, mais 300 carros. Isso privilegia o carro no espaço urbano, que era para ser de deslocamento das pessoas, que era para priorizar as pessoas, que era para priorizar o comércio local, o comércio ambulante, a circulação de riqueza, a circulação de conhecimento, de produção, as iniciativas artísticas e culturais. Então, isso, Pedro, você está falando é muito bonito na teoria. Não, na prática existem várias outras cidades no Brasil que tem esse tipo de prioridade. São Paulo tem avançado na priorização do transporte coletivo, com a implementação, e olha que São Paulo é uma cidade bastante conservadora, onde rodízio de carros, as pessoas iam lá e compravam outro carro. E São Paulo tem conseguido avançar nesse modelo de transporte, na priorização do transporte coletivo. Então, a gente precisa, ao largo desse privilégio do transporte, ao largo da necessidade do desprivilégio, da carrocracia, do modelo do carro, do modelo individual, a gente precisa coletivizar o transporte. E eu tenho certeza que se a gente tiver tarifas mais justas, ou se a gente não tiver tarifa, né, que é um horizonte que a gente persegue, que é rediscutir esse modelo remuneratório, que as empresas de ônibus chegam lá janeiro, vai ter aumento da passagem de ônibus. Quais são as justificativas? Olha aqui, tá, as nossas planilhas, tá? O que é que quer dizer? O que é que essas planilhas estão dizendo para a gente? A gente não sabe.
O Ministério Público não sabe. Nós entramos com ação no início do ano para poder barrar o aumento da passagem, porque o governo se negou a disponibilizar as planilhas de custo que as empresas estão utilizando para aumentar a passagem no ônibus. Então as passagens elas são injustas e tem distorções. A gente vê o ônibus do Rio Doce vindo com um determinado valor e outros ônibus que fazem distâncias maiores com um valor menor. A gente vê o modelo de transporte na região metropolitana do Recife com anéis, com a divisão de anéis. Né? E a gente pressionou o governador, o antigo governador Eduardo Campos, o governador Paulo Câmara, que assumiu, inclusive, vários vídeos as pessoas viram, o compromisso da tarifa única, do bilhete único, do fim dos anéis, porque isso é uma política de incentivo ao transporte coletivo. Isso vai fazer com que as pessoas utilizem o transporte coletivo, se sintam parte do transporte coletivo, porque o transporte coletivo, ao nosso ver, é a principal forma motora das pessoas terem acesso à saúde, à educação, ao posto de saúde. Observe que o prefeito e o governador construíram uma série de hospitais, todos fora do perímetro urbano. Como é que a pessoa doente vai para esses hospitais? Sem transporte coletivo, sem transporte que garanta a ida para esses lugares. Então, essas são as nossas provocações. A gente tem feito isso em vários espaços. Né? Hoje mesmo estivemos lá no Grande Recife, pleiteando também por uma outra questão, que é a questão da insegurança e do assédio que as mulheres vêm sofrendo no transporte coletivo. Todo mundo, as companheiras, as colegas que estão aqui, já devem ter passado ou sabem de alguma situação desse tipo de assédio, dessa insegurança que a gente tem no transporte coletivo. E a solução que o governo está dando é proibir a compra de passagem com dinheiro e tirar os cobradores e as cobradoras, como se isso fosse solução para a segurança pública ou como se isso fosse solução para a qualidade do transporte. Né? Então, essas são as nossas provocações. Espero que vocês, se quiserem acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, entra lá no Facebook, facebook.com/Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco, onde a gente tem uma série de vídeos, documentos, textos, onde a gente faz a defesa irrestrita do transporte coletivo. É necessário ter um transporte coletivo de qualidade que atenda às demandas da população e pelo fim da carrocracia fora Temer.